Hoje, vamos cobrir 3 histórias bizarras por trás das últimas fotos. Vou logo avisando que os últimos momentos das pessoas nessas fotos só ficam mais perturbadores à medida que avançamos. David Alexander Johnston era um geólogo apaixonado de 30 anos. Ele só não tinha ideia de que a coisa que ele mais amava o levaria direto para um absoluto pesadelo. Em 1978, David havia obtido um doutorado na área e se juntou ao levantamento geológico dos Estados Unidos, trabalhando principalmente no noroeste do Pacífico, onde ele podia monitorar os níveis de emissão vulcânica. Em 16 de março de 1980, quando os terremotos começaram a sacudir o Monte Santa Helena, David entrou em ação, pois sabia que havia a possibilidade de haver uma erupção após os terremotos. David largou tudo e correu para o então vulcão adormecido, aproveitando o tempo para escoltar repórteres interessados para um local próximo. Na verdade, ele foi o primeiro geólogo no vulcão. Embora ele estivesse mais animado do que esteve em muito tempo, ele estava totalmente despreparado para o que estava prestes a acontecer. Na tarde de 17 de março, David estava em um posto de observação, fora de uma área considerada Zona Vermelha, com seu assistente, Harry Glicken, de 22 anos. Harry e David estavam se divertindo, discutindo animadamente a possibilidade do que estava diante deles. Mas, quando a noite começou a cair, David tomou uma decisão de mandar Harry embora, dizendo que cobriria seu posto. Talvez David pudesse sentir algo que ninguém mais pudesse, ou talvez tudo se resumisse ao fato de David estar tão excitado que simplesmente não conseguia sair dali. De qualquer forma, Harry concorda em seguir as ordens de David. Mas, pouco antes de Harry sair, ele se vira para David, grita para ele dizer X e tira essa foto. É o tiro perfeito, como você pode ver. Enquanto David sorri para a câmera, sua emoção e seu comportamento casual quase podem ser sentidos através da foto. Mas, mal sabiam eles que essa fotografia seria a última foto de David vivo. Enquanto ele está sozinho durante a noite, David começa a ficar frustrado. Ele sabe que observar as emissões de gases é uma parte importante para entender a natureza da atividade vulcânica, mas ele simplesmente não consegue encontrar os níveis que esperava. Em 1980, a ciência em torno dos estudos vulcânicos era extremamente limitada, pois o assunto em si era muito novo. E foi exatamente por isso que ninguém na equipe de David sabia o motivo pelo qual os níveis de emissão estavam baixos. Ao mesmo tempo em que David estava monitorando todo o solo, o interior do vulcão estava completamente alagado, após anos de inatividade. David sabia que tudo poderia acontecer quando a manhã seguinte chegasse, mesmo que o vulcão estivesse adormecido por mais de 100 anos. Com base em sua análise, era provável que nada acontecesse, embora ele continuasse dizendo a seus amigos e colegas que todo vulcão é um barril de dinamite com o pavio aceso. Mas, novamente não houve alterações distintas nos dados que ele estava analisando, que diziam se algo iria acontecer ou não. Armado com seus confiáveis binóculos, David passou horas olhando por cima do vulcão, esperando algum tipo de sinal de uma possível erupção, para que ele pudesse alertar seus amigos e sua equipe a tempo. Ele não estava muito preocupado, pois a maior parte da atividade vulcânica pode ser determinada com horas, ou até dias de antecedência. Exceto que com o vulcão alagado fica quase impossível determinar qualquer coisa, ainda mais uma hora específica em que ele poderia entrar em erupção. É por isso que David quase caiu da cadeira quando viu, ao longe, que o Monte Santa Helena estava vivo e zangado. O mundo inteiro de David parou por um segundo, e então tudo aconteceu de uma vez. David pegou seu rádio portátil e gritou: Vancouver! Vancouver!
Aquelas poucas palavras animadas e destemidas acabaram sendo as últimas de David. Infelizmente, Vancouver nunca as recebeu. Suas últimas palavras, que ele esperava que tivessem sido transmitidas com clareza, foram rapidamente levadas para longe com o próprio David, quando a erupção do Monte Santa Helena literalmente o jogou para fora do cume em que ele estava. Sua transmissão de rádio só foi captada por um operador de rádio amador, que conseguiu gravar essas palavras, pois a própria erupção interferiu em sua transmissão. Esse mesmo operador de rádio tentou retransmitir a mensagem e restabelecer contato com a voz do outro lado da linha. Mas o Dr. David Johnston nunca respondeu. 57 pessoas morreram na erupção, e embora alguns campistas e cientistas ao redor do Monte Santa Helena tenham conseguido escapar e sobreviver à erupção, David não estava entre eles. Na verdade, seu corpo nunca foi recuperado da cena da erupção, embora pedaços de seus restos mortais tenham sido descobertos ao longo dos anos. É muito estranho pensar que apenas 13 horas antes de sua morte, ele estava sorrindo e animado como visto na sua última foto. Annie Faber era uma jovem economista de 25 anos, que morava em Utrecht, na Holanda. Seu sonho era um dia se tornar a diretora do Museu Rijksmuseum. Em seu tempo livre, adorava embarcar em aventuras com seu namorado, seu maior hobby era andar de bicicleta. Mas, infelizmente, nem todas as aventuras saem do jeito que você espera. Em 29 de setembro de 2017, Annie saiu em um passeio de bicicleta sozinha, depois que seu namorado disse que estava muito ocupado para acompanhá-la. Em vez de se desanimar por ir sozinha e com o céu nublado, ela decidiu aproveitar ao máximo o tempo para si mesma. Ela então pegou sua bicicleta, pegou uma capa de chuva por precaução e saiu. Ela foi atravessando as florestas, e decidindo seguir em direção a uma pequena vila próxima chamada Dendolder. Ela estava com fome naquele momento, e mal podia esperar para comer algo na cidade, mas assim que ela começa a pedalar naquela direção, ela fica chocada com a chuva repentina e forte. Com certeza o céu estava bastante nublado, mas ela realmente não pensou que ia chover. Isso definitivamente atrapalhou os planos de Annie. Ela pensou brevemente se deveria ou não continuar seu caminho para Dendolder, ou voltar para sua casa. Enquanto Annie tentava tomar uma decisão, ela pegou seu celular e decidiu tirar uma selfie, para capturar a chuva que atrapalhava seus planos no momento. Na foto, Annie é vista dando seu melhor sinal de paz, fazendo uma expressão bastante exasperada, enquanto ela é violentamente atingida pelas gotas de chuva. Sua capa de chuva está encharcada, suas meias estão molhadas, e seu cabelo está além de encharcado. Ela riu brevemente do jeito que ela estava na foto antes de enviar para o namorado, para mostrar o que ele estava perdendo. Ela colocou o telefone de volta no bolso, por volta das 18h50. Infelizmente, essa foi a última foto de Annie Faber. Ela voltou para sua bicicleta, e saiu por uma das estradas próximas, até o momento em que um homem saiu de uma trilha na floresta para a ciclovia com uma scooter. E Annie foi literalmente atropelada. Ela levantou, se limpou e disse: "Foi mal, acho que me afastei e não vi onde estava indo por um segundo." Mas assim que ela conseguiu olhar o homem nos olhos, ela percebeu algo peculiar. O homem estava vestindo um macacão, mas não um macacão qualquer, o mesmo tipo de macacão que os pacientes psiquiátricos usavam na Holanda. Antes que ela tivesse tempo de reagir, o homem estendeu a mão e agarrou, mesmo que ela não tivesse dado nenhum sinal de que estava prestes a pedir ajuda. Ele pegou o celular da mão dela e jogou no chão. Quando ele teve certeza de que o celular de Annie era inútil, ele a agarrou cobrindo sua boca e a levou até uma área arborizada próxima, onde ele abusou dela. Quando ele terminou, Annie conseguiu ouvir alguém pedalando. Ela pensou que talvez pudesse ser salva se conseguisse chamar a atenção, e agindo por instinto, ela tentou gritar por ajuda. Mas, no segundo em que ela abriu a boca, o homem cortou sua garganta com uma faca.
A garota que tinha sido tão boba e bem-humorada em sua aventura de dias chuvosos momentos antes, agora estava morta. O homem enterrou o corpo de Anne sob as folhas na floresta, e a deixou lá. Na manhã seguinte, quando ele conseguiu pegar o carro de sua mãe, ele voltou ao local do crime, colocou o corpo dela dentro do carro e dirigiu para sua cidade natal, que ficava a cerca de 35 minutos. Quando ele chegou ao local, ele limpou o corpo de Anne com cloro e a levou para o quintal, onde a enterrou em uma cova rasa. Para se livrar ainda mais das evidências, ele descartou a bicicleta, a capa de chuva e a mochila de Anne em 3 áreas diferentes, ao redor de Zwolle-Soest. Quando Anne não voltou para casa depois do passeio de bicicleta, sua família ficou desesperada e ligou para relatar seu desaparecimento. Os dias começaram a passar, e ainda não tinham nenhum sinal de Anne em qualquer lugar. O namorado dela não conseguia acreditar no que estava acontecendo, já que Anne tinha acabado de mandar uma mensagem para ele horas antes de alguém saber que ela estava desaparecida. Algo simplesmente não estava batendo. Foi então que os investigadores encontraram a capa de chuva de Anne em 3 de outubro, sua bicicleta em 5 de outubro, e finalmente sua mochila em 6 de outubro. Foi quando ficou claro que algo tinha dado terrivelmente errado. Os investigadores enviaram o casaco de Anne para testes de DNA, e descobriram que o resultado voltou para um homem de 27 anos chamado Michael Panhuis. Com certeza, na época da morte de Anne, Michael era um paciente em uma clínica psiquiátrica na vila de Dendolder, onde ele recebeu tratamento contínuo para seu vício em drogas. Em 2010, ele agrediu brutalmente 2 adolescentes, e foi condenado a 11 anos de prisão. Depois de cumprir sua pena na prisão, ele acabou na mesma instituição psiquiátrica que o levou a Anne. Na Holanda, criminosos sexuais condenados são obrigados a ter supervisão constante, enquanto estão fora de quaisquer instalações psiquiátricas das quais estão atualmente recebendo tratamento. Devido às leis de privacidade, Michael foi autorizado a omitir o fato de que ele era um criminoso sexual condenado na época. Então, ninguém naquela instalação realmente sabia que ele precisava ser vigiado, nem sabiam do que ele era capaz de fazer. Em 9 de março, Michael foi preso e acusado do assassinato de Anne, depois que seu DNA foi encontrado em seus pertences. Apenas alguns dias depois, Michael confessou abertamente ter agredido e matado Anne Faber, e em seguida, levou os investigadores ao corpo dela. Em seu julgamento, Michael agiu como se não tivesse a intenção de matar Anne. Ele afirma ter saído para abastecer sua scooter, enquanto carregava uma variedade de objetos pontiagudos. Ele alega que a morte de Anne não foi premeditada, e que ele só matou porque ela gritou por socorro. A promotoria não conseguiu provar que ele planejou um assassinato com antecedência. Em 17 de julho de 2018, Michael foi condenado por homicídio qualificado e sentenciado a 28 anos de prisão. Agora, a única coisa que os amigos e a família de Anne têm dela são as memórias e aquela última foto que ela tirou de si mesma. Você já teve alguém obcecado por você, a ponto de te deixar com medo? Nosso último caso é o mais perturbador até agora, não apenas por causa de quão horrível é, mas também porque mostra que às vezes as pessoas que você conhece podem ser muito mais assustadoras do que qualquer estranho. Jolie Calla era uma jovem de 18 anos do Alabama. Ela era muito amada pela família e amigos, embora ninguém afirmasse amá-la mais do que seu namorado, Loren Banner. Bem, seu ex-namorado, embora ele não gostasse de ver dessa forma. Loren era 2 anos mais velho que Jolie, e era extremamente possessivo quando estavam juntos. De acordo com os amigos deles, Loren queria que Jolie passasse o tempo com ele e seus amigos apenas, e ficava com ciúmes quando ela não o ouvia. Todas as tentativas de Jolie de terminar com Loren não tiveram sucesso, porque ele a manipulava emocionalmente para ficar com ele. Toda vez que Jolie sugeria um término, Loren ameaçava tirar a própria vida se ela continuasse com isso. Pois é, tóxico é um eufemismo.
Finalmente, em algum momento, Jolie conseguiu terminar as coisas pacificamente, o que foi surpreendente. Quando ela finalmente superou o relacionamento com Lauren, Jolie acabou namorando um cara novo, que a tratou muito melhor do que ela já havia sido tratada antes. É claro que Lauren não gostou nem um pouco disso. Então, apenas algumas semanas antes de Jolie ir para a faculdade, Lauren ligou para ela porque queria poder dizer adeus, antes que ela fosse embora. Apesar de estarem separados, os dois ainda eram amigos. Jolie apreciou o gesto de Lauren, e percebeu que não havia mal nenhum em dizer adeus. Além disso, ela meio que queria um ponto final, então aceitou a oferta de Lauren de fazer caminhadas apenas como amigos, em 30 de agosto de 2015. Na noite anterior à caminhada, Jolie contou todo o drama com Lauren para sua melhor amiga, e brincou dizendo para ter cuidado se algo acontecesse com ela pela manhã, porque ela estaria com Lauren. No dia seguinte, Jolie e Lauren se encontraram no Parque Estadual Tierra, no interior do Alabama. Jolie levou seu filhote, Kiba, e seguiram para a trilha do Peanut, para fazer uma caminhada. Durante a maior parte da caminhada, os dois falaram sobre seu tempo como casal, e relembraram os tempos que foram bons, em vez de falar sobre as coisas negativas. Ao longo da caminhada, Lauren estava agindo normalmente. Ele fez piadas como sempre fez, e fez questão de tirar algumas fotos de Jolie. Entre as fotos que Lauren tirou, está uma em que Jolie está de frente para a floresta e de costas para ele. Acho que ela não estava ciente de que sua foto estava sendo tirada. Jolie definitivamente não sabia que essa foto seria sua última foto viva. Alguns momentos depois de Lauren tirar as fotos, ele postou em seu Instagram. Parece que ele fez questão de documentar a crueldade que ele estava prestes a cometer. Jolie termina de tirar fotos das árvores, e então ela se vira para Lauren que está esperando pacientemente por ela. É quando ele faz o impensável. Lá no penhasco, Lauren puxa uma arma do cós da calça jeans, e dispara uma única bala na nuca de Jolie, que desaba abruptamente. Lauren vira seu corpo, e então ele dispara mais um tiro, sem hesitação, bem entre os olhos de Jolie. Mas, parece que isso não foi cruel o suficiente para ele. Lauren então levanta o corpo de sua ex-namorada já falecida, e a joga do penhasco, que ela estava olhando momentos antes. Depois de executar brutalmente sua ex-namorada, ele fez o caminho de volta para seu carro. Ele sentou no banco do motorista, pegou seu celular ainda cheio de fotos que ele tinha acabado de tirar de Jolie, e ligou para o 911. Lauren se entregou dizendo ao operador do 911 que ele tinha acabado de matar sua ex-namorada. Os policiais foram rápidos em chegar ao local, onde encontraram Lauren absolutamente coberto de sangue. Lauren foi posteriormente preso e acusado do assassinato de Jolie, antes de dizer aos policiais onde o corpo dela estava. Em seu julgamento em novembro de 2015, Lauren tentou alegar que ele e Jolie tinham um pacto de assassinato e suicídio, mas ele estava com muito medo de cumprir sua parte do acordo. Mas, ninguém estava comprando essa desculpa estranha. Quero dizer, eles nem estavam namorando neste momento. O que no mundo levaria Jolie a fazer uma promessa tão estranha com ele? Em julho de 2017, o tribunal finalmente decidiu que Lauren era culpado de assassinar Jolie Calla, apesar dos pedidos de leniência do advogado de Lauren com base em sua doença mental. Lauren foi sentenciado como adulto a 52 anos de prisão, embora fosse elegível para liberdade condicional, depois de cumprir seus primeiros 15 anos. A família de Jolie ainda está tentando chegar a um acordo com a morte súbita e violenta de sua filha. Eu acho que essa foto é a mais triste, de certa forma, porque enquanto a primeira foi capturada por um bom amigo, e a segunda por uma garota apenas aproveitando seu dia, esta foi tirada por um assassino, que estava prestes a levar uma bela alma desse mundo. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse caso, queremos muito saber. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, quebra esse botão de curtir, e não esqueça de se inscrever no canal, sua contribuição ajuda muito. Não esquece de seguir a gente no Instagram também, tem muita coisa legal por lá. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.